Boa noite a todos. Buonasera a tutti. Siamo qua un altro martedì per continuare lo studio di questo bellissimo libro che si chiama La bellezza dell'anima, come l'esperienza del bello ci cambia la vita. Sono molto contenta di essere qua, di avere voi com me. E agora eu vou parar com essa brincadeira. Gente, então, mais uma terça-feira, muito feliz de estar aqui. Boa noite, Tereza, que bom que hoje tu consegue estar com a gente. Então, vamos dar sequência no estudo do livro A Beleza e a Alma, como a experiência do belo muda a nossa vida. Como nas últimas terças-feiras, sempre às 7 horas, nos encontramos aqui para dar seguimento nesse estudo que tem o objetivo de fazer com que a gente consiga se conectar mais com a beleza na nossa vida e, inclusive, descobrir, olhando para dentro, o que é que nos agrada esteticamente. Boa noite, Tereza. Bem-vinda novamente. Então, nós estamos já na segunda parte do livro, no capítulo que se chama A Individualidade do Gosto. E vamos para o subtítulo A Intimidade do Belo. Então, o autor Piero Ferrucci diz o seguinte: por sorte, nós podemos nos rebelar. Como na fábula do rei que se mostra aos seus súditos completamente nu e na qual ninguém tem coragem de afirmar a evidência, o fato do rei estar nu. Até que um menino toma a frente e diz em tom claro e redondo que o rei está nu. Da mesma forma, um homem de 50 anos conta aqui a sua estrada com honestidade, a sua estrada em direção ao gosto pessoal de forma honesta. O homem diz assim: eu queria que me agradassem o homem sem qualidades de Musil. Parecia que me agradasse, porque As Pessoas Cultas é uma obra que agrada. É como se essa obra fizesse com que as pessoas sentissem a inteligência e o bom gosto no ar. Para os críticos, é uma obra de arte literária. Se eu tivesse conseguido apreciá-la, eu teria me sentido inteligente e refinado. Isso é o que eu dizia para mim mesmo. Porém, eu não conseguia terminar o livro. Até que um dia eu dei escuta a uma voz dentro de mim, que dizia assim: do homem sem qualidade não me importa um figo seco. E eu me senti, naquele mesmo momento, leve, como se tivessem tirado um peso dos meus ombros. Um outro homem, de 30 anos, diz o seguinte: se eu decido aquilo que acho belo, eu me sinto forte e autônomo. Eu tenho a disponibilidade do meu espaço subjetivo. Muitos outros se expressam de maneira similar. Em uma entrevista, um jovem me diz o seguinte: sinto muito te desiludir, mas a mim
Os clássicos são tediosos. Eu fico entediado. Eu não vou em concertos, não frequento exposições de arte. A escola me fez odiar a poesia. Aquilo que eu gosto é completamente diferente. Adoro filmes de terror. Na minha opinião, alguns livros de histórias em quadrinhos têm um desenho excelente. Eu vou nas banquinhas de rua a procurar velhos objetos kitsch, esquecidos por todos. Da natureza, eu aprecio somente a neve quando vou esquiar, mas a neve realmente me agrada muito. E o autor diz o seguinte: nenhuma desilusão. Aliás, essa pessoa sabe bem aquilo que ama. Ela está em contato com as próprias reações e tem coragem de expressar o próprio gosto estético. A sua cifra estética é precisa e original. É muito mais autêntica de quem exalta a beleza considerada mais nobre e elevada, mas o faz somente por dever, sem uma verdadeira convicção. Então, o que ele está dizendo aqui? Que tem muita gente que, não conhecendo o próprio gosto estético, acaba se dobrando para aquilo que é dito como culto, como belo, como nobre. Então, é como se uma pessoa culta, letrada, disser que determinado artista, determinado compositor são inigualáveis, são de uma beleza da qual não se pode duvidar, então aquela pessoa, se agradando dessas obras, a obra de arte, a música, enfim, é como se ninguém pudesse discutir a respeito da sua intelectualidade. É muito mais trabalhoso nós investirmos o nosso tempo para descobrir aquilo que nos agrada. Não importa se é do gosto comum. E se a mim não agrada? Só que às vezes as pessoas não têm a coragem de assumir o próprio gosto estético. É curioso que se use a metáfora gustativa a propósito da beleza. Curioso, mas não surpreendente. No fundo, cada sentido tem a sua dimensão metafórica. O ver, o sentido do olhar, do enxergar, por exemplo, significa também entender, compreender. Se pode escutar a voz interior. Quem tem intuição se diz que tem um bom nariz. E o tato significa também cortesia. Lidar com essa situação com muito tato. Ou seja, é preciso usar uma boa dose de educação e cortesia. O gosto é veículo do belo. Em muitas sociedades, como escreve o antropólogo Le Breton, o gosto tem relação com a apreciação estética, com saborear aquilo que nos agrada, com o degustar aquilo que a vida nos oferece. Ele é o mais íntimo dos sentidos, até mesmo mais íntimo do que o tato. A vista, a escuta, o odor, no fundo, são sentidos mais públicos. Mas para degustar, nós temos que introduzir alimento no nosso organismo. Ninguém conhece de verdade aquilo que nos agrada. O gosto é o mais secreto dos 5 sentidos. Então, a experiência do belo
é íntima e secreta. A sociedade em torno a nós tenta nos influenciar, tenta dominar o nosso gosto. E com frequência nós caímos nesse jogo. É muito forte essa necessidade de nos dominar, porque nós temos medo de nos sentir repreendidos. Nós temos medo de ouvir das outras pessoas: ah, mas tu tens um péssimo gosto. Realmente tu gosta disso? Tu é muito antiga. Tu não entendeste nada. São acusações, talvez implícitas, mas bastante fortes para evocar em nós sentimentos de dúvida, insegurança, vergonha, bastante fortes para poder nos dobrar perante o gosto que querem nos empurrar. Como o gosto do alimento, também o gosto estético pode ser aperfeiçoado e desenvolvido. Eu lembro de estar em uma loja especializada na venda de vinagre balsâmico. Vendiam quase somente isso. O resto eram algumas coisinhas, mas o mais forte da loja era a venda do vinagre balsâmico. Tinham garrafas pouco caras e outras muito mais caras do que aquelas vendidas nos supermercados. Tinham também garrafinhas com custos sempre maiores, até chegar a 20 ou 30 vezes o preço de início. A senhora que cuidava da loja me aconselhou gentilmente e contra o seu interesse de começar pelos produtos menos caros. Não que eu tivesse intenção de comprar os mais caros, mas eu olhava com curiosidade e, preso pelo fascínio, as garrafinhas nas quais estava contido o santo grau do vinagre balsâmico. Me explicou que o gosto se desenvolve, que se eu tivesse começado por gotas sublimes do vinagre melhor, eu não teria colhido a excelência por ser ainda um principiante. Eu tinha que completar, antes de tudo, o aprendizado e pouco a pouco eu estaria subindo na hierarquia de valor do vinagre balsâmico. E ele faz a relação dessa experiência com o gosto estético. É possível aprofundar e refinar pouco a pouco o nosso gosto. Quem gosta de música clássica, por exemplo, pode ter dificuldade em degustar um grande violinista e um estudante menos esperto, que consegue executar sempre o mesmo pedacinho da música. Quem não tem familiaridade com a poesia pode permanecer insensível diante de um gênio, de um grande poeta, e apreciá-lo tanto quanto a uma poesia de um principiante. Mas também é verdade que a experiência do belo pode ser imediata, fulminante, como se fosse um amor à primeira vista. Como degustar um prato, nós sentimos imediatamente se nos agrada ou não,
assim com frequência também é para o gosto estético. Portanto, não tem sentido que alguém, levantando as suas próprias e maiores experiências estéticas, queira fazer valer a sua orientação estética. Eu ousaria dizer que essa manipulação é eticamente injusta, porque tenta invalidar e alterar uma inclinação que é a expressão profunda da nossa identidade. Ou seja, o que o autor diz é que é importante que nós, depois de encontrarmos aquilo que nos agrada, que a gente defenda aquilo que nos agradou. Porque, como diz o velho e bom ditado, beleza não se discute. Se eu gosto dessa cor e essa cor não está na moda, não me interessa. Eu gosto dessa cor. Eu sempre gostei dos tons de rosa, desde o rosa mais clarinho até o violeta e o roxo. E muitas vezes me disseram de tudo a respeito disso. Inclusive que o roxo é a cor dos loucos, dos doentes mentais. E eu com isso. Se eu gosto de roxo, se eu gosto de rosa pink, se eu gosto de rosa claro, não interessa para ninguém, sou eu que estou usando essa cor. Então que nós tenhamos coragem de defender o nosso gosto estético. Vamos para um outro subtítulo: a independência do julgamento. Para gozar do belo, não é necessário que sejamos cultos e preparados. Também se, às vezes, isso pode ajudar. Para que a experiência do belo seja forte, verdadeira e profunda, é necessário que sejamos livres diante do próprio juízo ou julgamento. Aprofundando a nossa familiaridade com a beleza, não fazemos mais do que estar em contato com nós mesmos. Nós nos tornamos mais autênticos, mais fortes e mais seguros. Nutrir confiança no próprio gosto estético significa ter autoestima, estar bem com nós mesmos, estar em contato com as nossas próprias emoções e sensações, ter a coragem de dizer aquilo que nós provamos, experimentamos e aquilo que pensamos. Ao contrário, quando dizemos a nós mesmos que alguma coisa é bela, mas não estamos realmente convencidos disso e procuramos somente fazer em maneira que nos agrade, então estamos somente tentando nos convencer para nos sentirmos parte da elite, para nos sentirmos inteligentes, preparados e dotados de bom gosto. Mas lá embaixo, bem lá embaixo, não estamos realmente seguros também, se não queremos admitir nem mesmo para nós mesmos. Assim, a nossa concepção de beleza, ela vai ficando como aquelas folhas de livros amareladas, vai sendo embalsamada. E assim o belo perde o seu poder de nos transformar. Neste ponto, o conceito de estética adquire o significado de inclinação subjetiva, original, se transforma em uma maneira particular de ver a beleza. Os critérios de julgamento e de valoração da beleza próprios
da estética estão muito próximos do gosto, com a diferença que são mais organizados e pertencem a uma sociedade ou a uma época ou a um grupo de pessoas e não somente a um indivíduo. Para a estética das catedrais góticas, é belo aquilo que se aproxima a Deus e nos eleva para além do mundo imperfeito, da matéria e do tempo. Já a estética romântica, tem relação com a intensidade e a expressão do sentimento. Neste contexto, uma música ou um romance evocam uma emoção que nos envolve. A estética da art pop coloca um olhar irônico sobre alguns aspectos da sociedade de massa, revisitados e repropostos em um contexto diferente. Aqui é bonito, ou ao menos nos faz ci colpisce, em italiano, nos golpeia, um desenho animado que é super transformado num tamanho gigante, ou uma imagem fotográfica de uma diva. Como, por exemplo, talvez vocês lembrem daquelas imagens da Marilyn Monroe, feitas pelo artista Andy Warhol, imagens muito coloridas, como se fossem desenhos em quadrinhos, que muitas vezes eram repetidas e muito grandes. Então, são exemplos da pop art. Uma imagem fotográfica de uma diva, como Marilyn Monroe, ou uma latinha de uma sopa muito comum de tomates. Então, era um outro trabalho que o Andy Warhol fazia. Ele reproduzia muitas vezes a mesma imagem de uma latinha de sopa, uma latinha de massa tomate, transformando o produto do dia a dia em arte. Por estética da natureza, encontras a beleza nas linhas de uma concha, nos desenhos da madeira, onde a natureza, na sua espontaneidade e infinita sabedoria, criou harmonia através do curso do tempo. Então, o que ele fez aqui? Um resumo de possibilidades de estética do belo, desde as igrejas góticas, as imagens do romantismo, a arte popular, a arte que se encontra na natureza, o desenho de uma concha, um desenho de um veio de uma madeira. Uma particular estética pode ser uma via que conduz à apreciação da beleza, porque acentua alguns aspectos e ajuda a dividir emoções. Pode nos ensinar e iluminar. Pode, porém, se transformar em uma prisioneira se é aceita como regra absoluta. Pode ser útil procurar conhecer outras estéticas além da nossa. Na Vila Global, nunca foi assim tão fácil como agora. E pode ser útil frequentar pessoas com gostos diferentes dos nossos. É um bom treinamento para que nós nos tornemos mais flexíveis e para alargar a nossa sensibilidade estética. Então, segundo o autor, é interessante que a gente possa trocar ideia com pessoas com gostos diferentes.
frequentar pessoas que tenham um gosto bem diferente do nosso, para que a gente possa trocar, para que a gente possa se flexibilizar um pouco no que diz respeito a isso. Por exemplo, se eu gosto sempre de assistir o mesmo tipo de filme, por que não de vez em quando experimentar algo diferente? Ou experimentar olhar filmes de culturas diferentes da nossa? Estou acostumada a ver filmes feitos pelo americano, de repente eu vou olhar filmes europeus ou vou olhar filmes orientais de países como a Índia, como a China, como o Japão. Enfim, isso é interessante para que a gente possa alargar a nossa gama estética. E da mesma forma com a música. Para apreciar a beleza é necessário que sejamos vulneráveis. É difícil que uma pessoa segura, totalmente segura daquilo que é belo ou feio, possa se surpreender, que possa experimentar a maravilha que a beleza nos traz, porque ela vê o belo que já foi aprovado e conclamado. É provável que tenha também mais preconceitos. Ao menos eu penso assim, diz o autor. A sua ostentação de segurança esconde a insegurança de quem precisa se conformar com as preferências da coletividade, pelo imperativo da maioria. Ser honestos com nós mesmos é um treinamento precioso, e a dimensão estética é o laboratório ideal para exercitar esta sinceridade. Vou reler essa frase porque achei ela muito interessante. Ser honestos com nós mesmos é um treinamento precioso, e a dimensão estética é o laboratório ideal para exercitar esta sinceridade. É o modo de adquirir, pouco a pouco, um próprio gosto estético. Com frequência, as pessoas inseguras não têm um gosto, porque pensam que a própria opinião não tenha valor, ou acreditam de não estarem em grau de expressar um julgamento. E estar escutando as nossas reações nos faz compreender aquilo que é belo para nós. Ou seja, é importante que nós estejamos em contato com os nossos sentimentos. E essa é uma das funções da arte. Uma das funções do belo. Porque nos coloca em contato com aquilo que a gente sente. E nós precisamos nos escutar, porque isso também é autoconhecimento. É uma maneira de adquirir uma plataforma de base sem a qual não existe segurança interior. É a estrada maestra que leva a ser autêntico. Saber aquilo que nos agrada e o que não nos agrada nos ajuda a estar em contato com nós mesmos e, portanto, ajuda a gente a se sentir vivo. Vou reler essa frase também. Essa é a estrada mestra que leva à autenticidade. Saber aquilo que nos agrada e o que não nos agrada nos ajuda a estar em contato com nós mesmos. Portanto, nos ajuda a nos sentirmos vivos. Portanto, a evolução do gosto coincide
com o desenvolvimento da nossa individualidade. Susana, uma mulher de quase 40 anos, é uma desenhadora de moda de enorme talento e de gosto muito seguro, com uma inteligência estética bastante desenvolvida. Lhe agradam, por exemplo, as chaleiras japonesas, a essencialidade das linhas, a harmonia das superfícies trabalhadas com técnicas antiguíssimas, as paisagens que decoram essas chaleiras com uma minuciosa execução. Lhe agradam as estradas e as igrejas de Paris, que aparecem a ela como lugares familiares, nos quais lhe parece de já ter vivido. Ela adora os tecidos finamente trabalhados, como os brocados. Aprecia as particularidades, os bordados. Quando ela vê os fios expostos em todas as gradações de escala cromática, ela sente como se fosse música. Ela ama o contato com a natureza, onde, quando era menina, na beira do mar, ela experimentou pela primeira vez o sentimento de beleza. A esta capacidade estética e criativa, Susana chegou pouco a pouco. No início, quando ela era pequena, a sua mãe lhe direcionou e acordou nela o gosto pela beleza, deixando que ela brincasse com os tecidos. Depois, porém, durante a adolescência, Susana teve que se liberar do gosto da sua família. Só assim ela encontrou a sua voz, o seu caminho. Ela foi viver em uma outra cidade, venceu a sua dependência emotiva, superou o gosto clássico da sua família. E assim ela começou a desenhar roupas estranhas, a se rebelar, a experimentar. Na sequência, depois do parto, a sua sensibilidade estética e a sua criatividade foram acrescidas ainda mais. Portanto, nós temos que aprender a descobrir aquilo que nós amamos. Cada dia, gradualmente, permitir que a experiência do belo venha até nós e colocar entre parênteses todos os preconceitos, as pressões, os pontos de vista, as autoridades, acolher o belo em toda a sua intensidade e verdade, sem que nenhum tenha que nos impor o próprio gosto. A chave está aqui. Sem dúvida, nós não vivemos no vazio. Existe o gosto dos tempos, existem as nossas peculiaridades psicofísicas, os nossos condicionamentos e a nossa história pessoal. Mas quanto mais nós conseguimos nos desvincular de pressões e tabus, quanto mais nós nos tornamos conscientes das nossas emoções e sensações, tanto mais nós conseguimos desenvolver o nosso gosto e nos aventurar nos territórios do belo. Nos sentimos livres e isto nos dá uma grande força. Estar em contato com nós mesmos nos ajudará a explorar
mundos maravilhosos, dos quais nós não suspeitávamos nem mesmo da existência. A estrada da beleza é aventurosa tanto quanto uma viagem interplanetária. Mas é verdade que cada vez que nós vamos aos pouquinhos entrando em contato com o belo e o que ele evoca em nós, entramos também em contato com nós mesmos. A viagem interplanetária será também uma viagem ao interno de nós mesmos, na qual nós veremos as nossas reações com frequência inesperadas e surpreendentes diante da beleza. Descobriremos espontaneamente o nosso gosto sem ceder a imposições e permaneceremos surpresos com a riqueza da nossa vida interior. Enfim, todos temos necessidade de um ponto de referência. Podemos chamá-lo como quisermos: uma filosofia, um código moral, uma regra de conduta, uma visão de mundo, um credo, um valor, alguma coisa que nos indique um caminho a seguir. Mas como fazemos para encontrar um ponto de referência no mundo no qual vivemos, no qual nada mais é seguro? As indicações são muitas e são contraditórias. As instituições estão ruindo e os grandes sistemas naufragando? A resposta é que temos que encontrar o guia no lugar de buscar lá fora, dentro de nós mesmos. Um homem que sofria de ataques de pânico com frequência me dizia: tenho necessidade de um ubi consistem, que traduzido significa tenho necessidade de um ponto parado que me dê estabilidade e segurança. Este ponto parado, esse guia, pode ser a beleza. Se desenvolvemos uma capacidade nossa, original, honesta, corajosa, de perceber a beleza, teremos encontrado um valor ao qual nós podemos usar como referência. Então, teremos encontrado uma luz que nos guia e nos conforta em uma noite cheia de demônios e dúvidas. E aqui nós terminamos então esse capítulo que se chama A Individualidade do Gosto, e é muito bonito a gente ter essa segurança, né? Nós termos essa pessoa, esse estudioso, esse psicoterapeuta que estudou esse tema da beleza e que nos diz que essa é uma estrada de autoconhecimento, essa é uma estrada de segurança, na qual nós podemos encontrar uma âncora que nos sustente internamente. E que cada um de nós precisa se dedicar a encontrar essa estrada. E para que nós possamos nos fortalecer nessa estrada, é necessário que paremos de olhar tanto para fora e comecemos a olhar mais para dentro. Porque não tem como nós desenvolvermos um gosto estético se ficarmos presos àquilo que nos é vendido externamente.
Porque a moda, nós estamos acostumados a pensar em moda como algo referente às roupas, mas a moda, no sentido geral, é aquilo que está presente como um gosto vigente. Se nós estamos acostumados a seguir a moda, nós nunca saberemos quem somos e do que gostamos, porque a moda está sempre mudando. E se nós conseguimos começar a desenvolver um gosto próprio no que diz respeito à música, a filmes, a roupas, decoração da nossa casa, enfim, nós estamos trabalhando no estilo pessoal, na marca pessoal, em quem somos. E isso só diz respeito a cada um de nós. Então, que fique como ideia desse estudo do dia de hoje, esse desafio para quem está aqui me assistindo. Tereza, tanto o gosto como o belo acho desafiador. Sim, é um grande desafio. É um desafio que a gente possa não só descobrir aquilo que gostamos, mas também persistir no nosso gosto pessoal. Por exemplo, eu adoro crochê. Aqui na minha casa e mesmo na minha sala, eu tenho toalhinhas de crochê. Muitas delas feitas ainda pela minha mãe, algumas feitas pela minha avó. E eu lembro de alguém ter entrado na minha casa e ter dito: meu Deus, parece casinha de vó. E eu com isso. Eu gosto, me sinto bem. Para mim é aconchegante, para mim é sinônimo de trabalho manual, artesanato, beleza, aconchego. Me traz bons sentimentos, me traz boas recordações. Então, não importa se aos outros agrada, a mim agrada e continuarei usando. Então, às vezes vem a moda e diz: não, agora o estilo de decoração da casa é clean. Vamos tirar tudo, é o clean. Eu nunca gostei do clean. Eu sempre gostei do rebuscado. E vou continuar gostando. Então, que a gente possa investir naquilo que nos dá prazer, sempre, em qualquer questão. Aquilo que eu gosto de comer. Ah, mas é chique comer sushi. Gente, eu não gosto de sushi. Ah, mas como que tu não... Não gosto. Paciência. Então, é importante que a gente respeite o gosto de cada um. Esses somos nós. Então, gente, antes de liberar vocês, eu vou convidá-los para que nós possamos fazer uma pequena experiência a partir de agora. Então, eu vou aumentar um pouquinho aqui a minha musiquinha e vou pedir que quem está aí vá se colocando numa postura confortável, de olhos fechados. Então se acomode na sua cadeira, ou na sua poltrona, ou na cama, para quem estiver deitado. E tome uma respiração bem profunda, voltando o seu olhar para o mundo interno. Tome mais 2 respirações bem profundas. E ao mesmo tempo que vai respirando, vai soltando o corpo. Vai levando para o corpo a intenção de relaxamento, de tranquilidade. Vai soltando as tensões, vai soltando pensamentos.
E nesse momento, observa as sensações, observa o volume dos seus cabelos sobre a sua cabeça, o volume da roupa sobre o corpo, o peso do seu corpo sobre a cadeira, poltrona. Talvez os sons ao redor. Observa o seu corpo internamente. Talvez os batimentos cardíacos. A sensação de frio ou de calor. E agora eu vou pedir que você traga à sua tela mental o episódio mais recente no qual você se percebeu em contato com uma parte sua que você não considera bela, pois é uma sombra. Talvez uma parte sua que está acostumada a lhe recriminar, como um crítico interno, dizendo que você não sabe, que você não é bom ou boa o suficiente, que você faz tudo errado. Ou talvez uma parte sua que costuma fazer comparações entre você e alguma outra pessoa que você considera melhor em algum aspecto. Faz contato com essa sombra, trazendo à tela mental a última vez que você se percebeu se julgando, se criticando ou se comparando. E fica em contato com a presença dessa sombra, essa parte sua escura, crítica. Só observa o seu corpo, se alguma parte do corpo se manifesta, alguma sensação diferente. E agora me diz, se essa sombra sua, essa parte sua, tivesse uma forma, que forma seria? Observa que forma essa sombra adquire agora. Observa, além da forma, de que tamanho essa sombra é e qual é a cor dela. Qual o peso? Só observa e registra qual é o tamanho, a forma, a cor e o peso dessa parte sua, dessa sombra que muitas vezes faz com que você se sinta pequeno ou pequena, não importante. Observa e registra. Toma uma inspiração bem profunda. E agora eu vou convidar você a olhar para uma outra parte sua. Aquela parte que é do seu guardião ou da sua guardiã, do seu protetor ou protetora, do sábio ou da sábia interna,
você vai simplesmente permitir que essa sua parte luz, luminosa, sábia, guardiã, cuidadora, que ela se aproxime agora, que ela vá tomando uma dimensão grandiosa e você vai percebendo, à medida que essa parte sua se aproxima, como ela se parece. Qual é a forma? Talvez tenha uma forma humana, talvez até conhecida, talvez seja simplesmente uma energia ou uma cor. Observe como é essa parte sua bondosa, generosa, acolhedora. Qual é a forma? Qual é o tamanho ou a cor? E mais do que tudo, observe como você se sente na presença dessa parte sábia. Observe as suas sensações, os seus sentimentos. Observe o que acontece com a sua parte sombra perante essa parte sábia e generosa. O que acontece? Deixe essa parte luminosa e acolhedora ganhar espaço e escute o que ela tem a lhe dizer. Talvez ela tenha vindo lhe trazer uma mensagem. Só escute. Abra os seus ouvidos, abra os seus poros para receber a mensagem dessa parte luminosa. Como é estar na presença dessa parte sua? Essa também é você. Vá se percebendo em contato com essa energia protetora, acolhedora, luminosa, sábia. Vá se percebendo como você fica em contato dessa parte que também é você. E em contato com esse sentimento, você vai agradecendo a presença da sua parte sábia. E sempre que você se perceber se julgando, se condenando, se desmerecendo, convide essa parte sábia para lhe fazer companhia. E aquela parte nossa que nós alimentamos é aquela que cresce dentro de nós. Então que você possa, a partir desse encontro de hoje, com a sua parte luminosa, com a sua parte bondosa, generosa, sábia, que você possa chamar essa parte para estar mais presente na sua vida.
E aos pouquinhos você vai voltando para cá, vai mexendo as extremidades do corpo, espreguiçando, abrindo os olhos devagar. E se você que participou quiser escrever para mim agora como foi brevemente essa experiência, qual foi a mensagem que a sábia deixou, como você se sentiu diante tanto da parte escura quanto da parte clara, qual era a forma, qual era a dimensão, o que aconteceu quando a sábia se aproximou. Eu vou gostar de saber. Ficarei muito feliz se você puder compartilhar como foi a sua experiência. E fica o convite para que na próxima semana, na próxima terça-feira, você esteja novamente aqui comigo para seguirmos o estudo desse livro maravilhoso, A Beleza e a Alma, como a experiência do belo muda a nossa vida. Nós vamos, no próximo encontro, trabalhar o capítulo 6, Evanescência e Espontaneidade. E era isso, gente. Fico no aguardo, se quiserem colocar abaixo da live depois, pode ser depois que nós encerrarmos, como foi a sua experiência de hoje. Agradeço pela presença de quem esteve aqui comigo e desejo um bom resto de semana. Nos vemos na próxima terça. Ô, Tereza, na parte da sábia me senti acolhida. Que bom. Então que essa sábia, Tereza, possa te acompanhar sempre naqueles momentos em que vier a dúvida e que vier um sentimento de não estou sabendo fazer, não posso confiar em mim, que vierem as críticas e os julgamentos internos, que tu possas chamar a tua sábia para te fazer companhia, para te trazer segurança, para te trazer amparo e acolhimento. Que bom! Então é isso, gente. Um grande beijo, uma boa noite a todos e nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau!